Oi, pessoal! Nesse vídeo aqui eu trouxe mais um tema de produção textual para vocês treinarem para o PAS 2026. No primeiro vídeo dessa playlist, a gente falou sobre a voz feminina no século XXI, e nesse vídeo aqui eu trouxe uma temática diferente para a gente ler, para a gente analisar. Espero que vocês gostem, mas antes de tudo, não esqueçam de curtir e se inscreverem nesse canal para que eu possa continuar trazendo esses conteúdos para vocês. Vamos lá? O tema de hoje, proposto pela banca, no caso eu, que pode ser também a banca da UEMA, o que significa pertencer em uma sociedade que insiste em excluir. Esse tema está ligado às três obras literárias. A gente está falando aqui de um tema extremamente importante e que não se limita somente à figura feminina. Estamos falando de exclusão social. Então, vamos ver como ficaria uma produção textual com esse tema de redação? Na obra As Meninas, de Lígia Fagundes Telles, são retratadas três jovens universitárias que, embora dividam o mesmo espaço, vivem realidades distintas, marcadas por desigualdades sociais, políticas e de gênero. Nesse sentido, a narrativa revela como o pertencimento pode ser limitado pela exclusão, visto que, mesmo em ambientes comuns, poucos desfrutam das mesmas oportunidades ou reconhecimentos. Fora da perspectiva literária, constata-se que ainda no século XXI, a experiência de pertencer continua atravessada por mecanismos de exclusão que marginalizam grupos inteiros. Dessa forma, observa-se que pertencer em uma sociedade excludente significa, por um lado, enfrentar estigmas que desumanizam e, por outro, resistir à ausência de políticas públicas eficazes que assegurem direitos de forma igualitária. Em primeiro lugar, a exclusão decorre da estigmatização de indivíduos que não se encaixam nos padrões socialmente valorizados. Nesse contexto, a filósofa Hannah Arendt, em sua análise sobre os apátridas do século XX, destaca como a ausência de reconhecimento jurídico e social retira a dignidade humana. De forma análoga no Brasil, grupos como moradores de rua e populações periféricas sofrem discriminação cotidiana, o que dificulta seu sentimento de pertencimento. Consequentemente, expressões pejorativas e olhares de desprezo, por exemplo, reforçam uma lógica de exclusão que não se limita à ausência material, mas atinge também a dimensão subjetiva de ser aceito e reconhecido como parte legítima da coletividade. Além disso, a insuficiência das políticas públicas contribui para a manutenção dessa exclusão. De acordo com o conceito de cidadãos de papel formulado pelo jornalista Gilberto de Mestem, o acesso formal a direitos não garante sua efetividade, pois grande parte da população não usufrui concretamente das garantias constitucionais. Nessa perspectiva, comunidades tradicionais, pessoas com deficiência e imigrantes frequentemente são privadas de serviço básico de saúde, educação e segurança, o que evidencia a distância entre o direito previsto e o direito vivido. Logo, o pertencimento torna-se uma experiência precária e desigual, posto que a sociedade, ao não assegurar condições mínimas de dignidade, insiste em marginalizar aqueles que dela fazem parte. Conclui-se que o ato de pertencer em uma sociedade excludente revela-se paradoxal, uma vez que todos compartilham o mesmo espaço social, mas muitos são privados de reconhecimento e de direitos básicos. Sob esse viés, observa-se que a estigmatização reforça preconceitos que negam a dignidade de grupos vulneráveis, enquanto a insuficiência das políticas públicas perpetua a marginalização estrutural. Dessa forma, refletir sobre o significado de pertencer em tal contexto significa reconhecer que o verdadeiro pertencimento somente se concretiza quando o coletivo assegura de maneira equitativa voz, direitos e dignidade a todos os seus membros. Por mais que à primeira vista pareça um tema fácil, assim, a gente vê e diz assim, ah, não, eu vou militar bastante aqui, falar bastante sobre exclusão. Mas, pessoal, é um tema que a gente tem que pensar bastante, principalmente para definir as nossas teses e ver ali quais são os vieses, quais serão as formas que nós iremos utilizar para debater um tema tão importante e que muitas vezes pode gerar aí uma nota muito boa ou uma nota muito baixa, dependendo aí de como você desenvolver sua produção textual. E o que eu fiz? Como eu falei para vocês no vídeo anterior, e todos os vídeos dessa playlist eu vou encaixar na introdução uma das três obras literárias. Então, nesse primeiro vídeo eu trouxe Maria Firmina dos Reis e nesse vídeo aqui eu trouxe Lígia Fagundes Telles, com As Meninas. Então, o que eu fiz? Novamente aquele esqueleto que eu mostrei bem consolidado para vocês no primeiro vídeo. Eu trouxe, né, esse contexto literário, essa obra literária, consegui conectar a obra à tese que eu ia apresentar, no caso, as teses. E no último parágrafo da introdução, eu trouxe as duas teses, né? Os estigmas que desumanizam e, por outro, a ausência de políticas públicas. E no segundo parágrafo e no terceiro, que são os de desenvolvimento, eu trouxe como contextos socioculturais, os repertórios ali, Hannah Arendt e Gilberto de Meissen.
O que eu fiz? Tópico frasal, né, para apresentar a tese, trouxe os autores, expliquei o que os autores estão querendo dizer e essa relação com o contexto todo da produção textual, e por último trouxe uma frase de consequência ou de conclusão. No caso, as duas frases que eu trouxe são, no primeiro parágrafo de desenvolvimento eu trouxe consequentemente, no segundo eu trouxe logo, então foi uma consequência e uma conclusão. Nesse último parágrafo, que foi de conclusão, eu não fiz exatamente igual ao primeiro vídeo que eu gravei para vocês, porque no final da minha conclusão, eu não trouxe as meninas novamente na minha produção textual. Você poderia fazer isso? Sim. O que eu fiz? Eu trouxe, né, uma retomada do tema, uma conclusão ali sobre o tema, retomei os argumentos, falei sobre as minhas duas teses de uma maneira bem sutil, e por último, eu trouxe uma frase assim de fechamento da produção textual, como se fosse uma reflexão sobre tudo que eu trouxe na minha produção textual. Se vocês quiserem, vocês podem pausar, tirar print, rever tudo que a gente colocou nessa redação. E eu também vou estar colocando as imagens aqui novamente de como essa produção textual ficou numa folha, porque às vezes as pessoas não acreditam que esse texto todo que a gente coloca, ele cabe numa redação. Então eu faço isso para mostrar para vocês que é possível sim, é só você fazer uma letra bem pequena. Quanto menor essa letra, maior vai ser a sua capacidade de desenvolver essa produção textual e melhor, caso você tenha um cadenciamento de ideias e consiga fazer isso de maneira produtiva, porque não adianta só botar um texto muito grande e não conseguir linkar todas essas ideias. Brevemente, eu quero mostrar para vocês a importância de passar a produção textual para o papel. Primeiro, eu não mostrei para vocês, mas o título que eu coloquei foi Pertencimento como Resistência e Enfrentamento de Estigmas. Se vocês pararem para observar, sobraram alguns espaços nos meus parágrafos de desenvolvimento e uma linha na conclusão. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu completaria a frase que tem bem no início. Em primeiro lugar, a exclusão decorre da estigmatização de indivíduos que não se encaixam nos padrões socialmente valorizados, e aqui caberia explicar a razão dessa exclusão, evitando deixar o tópico frasal em aberto. Além disso, antes do consequentemente, eu substituiria por desse modo e acrescentaria uma conclusão para o texto que começa com de forma análoga, a fim de criar uma transição mais coesa para essa sequência argumentativa. Então, acompanhe a minha linha de raciocínio. Em primeiro lugar, a exclusão decorre da estigmatização de indivíduos que não se encaixam nos padrões socialmente valorizados, pois a sociedade tende a marginalizar comportamentos, aparências e condições que destoam do ideal dominante. Aí eu continuo com esse contexto e de forma análoga. Após esse período de forma análoga, eu colocaria: desse modo, tal estigmatização não apenas reforça desigualdades materiais, mas também intensifica o apagamento subjetivo desses indivíduos. E aí eu entro com consequentemente. Já no segundo parágrafo, eu ampliaria a ideia presente no trecho, que tem além disso a insuficiência das políticas públicas e etc., com um complemento que aponte uma evidência ou um exemplo concreto. Então, eu poderia dizer: a insuficiência das políticas públicas contribui para a manutenção dessa exclusão, haja vista a carência de investimentos em habitação, em assistência social, que deveriam garantir condições mínimas de dignidade. Ou seja, expandir um pouco esse primeiro período que ficou um pouco limitado. Tudo isso por uma preocupação com o fato de essas ideias não caberem no texto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa produção textual, desse tema. Não esqueçam de curtir, compartilhar e até o próximo.